Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. KNRI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós já chegamos aos 10 mil inscritos. E se quiser nos ajudar a crescer e continuar crescendo, se inscreva no canal e ative o sino. Quem sabe a gente não chega a 15 mil, 20 mil, 50 mil, né? Conto com a ajuda de vocês. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro de Aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Temos um grande objetivo aí, a partir do mês que vem, em agosto, eu quero começar a estudar para uma certificação que eu quero tirar, a certificação CEA. Se quiser nos ajudar a tirar essa certificação, ela é cara, tá? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com é o Pix do canal. Desde já agradeço a todos vocês que colaboram. Eu tenho dois canais secundários que a gente está tentando monetizar. A Mudicas, a Mufiagro. O link desses canais vai estar no comentário fixado. Vá lá e se inscreva. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esses canais. Desde já agradeço de coração vocês que colaboram. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo e é um fundo híbrido, tá? Como assim híbrido, amor? É porque ele investe no segmento lajes e no segmento logístico. Ele foi lançado no mês 12 de 2010, é um fundo com bastante histórico, é um fundo de base 100, que NEA é a gestora, mandato renda, e ele tem uma liquidez muito alta aí, ó, de mais ou menos 2 milhões e 800 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte de FIX com 3% e ele conta ali com mais de 24 milhões e 157 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com bastante desconto, está sendo negociado a um PVP de 0,84. O que isso significa, amor? Significa que o fundo tem um valor de patrimônio hoje de 3 bilhões e 859 milhões e o mercado está aceitando pagar 3 bilhões e 256 milhões. Então vamos lá, ó. Amor, fundo de tijolo recompõe a inflação? Depende, estude caso a caso, olhe com atenção, porque nem todo fundo imobiliário de tijolo recompõe a inflação. Vou fazer uma conta bem besta aqui, ó, 2010 para 2022, vamos colocar aí 11 anos, 12 anos. Se você pegar uma inflação média do período de 6%, não é assim que calcula, mas eu vou fazer um cálculo besta aqui. Então vamos pôr aí entre 66% e 72%. Então isso significa o seguinte, que esses R$100 era para estar valendo 160 e pouco, 170 e pouco. Enfim, recompôs a inflação? Não, mas é um fundo que teve uma boa valorização. Se você olhar vários e vários outros, entre aspas, fundos de tijolo, tem fundo que foi perder muito valor de mercado. Então, olhando dessa ótica, esse fundo fez um bom trabalho na valorização da cota. Até porque, venhamos e convenhamos, esse fundo pagou dividendo durante todo o período. Então esse fundo aqui, que é um fundo que tem um dividendo costumeiramente baixo frente ao mercado, se você colocar essa valorização da cota junto dos dividendos aí recebidos, você vai ter um retorno aí impressionante. Então atualmente, ó, quem comprou esse fundo a 100, hoje ele vale 159. Só que está sendo negociado no mercado a 134. Isso o motivo dos 16% de deságio. Tendo junho como referência, é um fundo que tem ali mais de 235 mil cotistas. É um gigante do nosso mercado. Aqui a gente vai ver o que o fundo está sendo negociado atualmente. Ó. Então, atualmente 134, teve como mínima de 127 no último ano e máxima de 148. Vamos traçar aqui uma linha de mais ou menos R$160, que seria teoricamente o VP do fundo. Vamos supor que aqui seja mais ou menos R$160. O ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Esse fundo, ele valia 100 lá em 2010. Então vamos supor que no meio do caminho aqui, vou ser bem pessimista, e que esse fundo valia 130, tá? Talvez ele valesse menos lá em 2017, talvez ele valesse até mais em 2017. Mas mesmo se ele valesse 130, olha o quanto ele estava sendo negociado em 2017.
próximo a 154 aqui, chegou a bater quase 170, alguns valores até um pouco maiores aqui. Durante o ano de 2018, o fundo dá um tropeção aí, mas ainda assim ele cai para patamares ali próximos a 140. Será que esse era o VP do fundo nessa época? Talvez seja próximo ao VP. Eu quero dizer para você que normalmente, no mercado normal, esse fundo costuma ser negociado acima do seu VP. Esse final de 2019 não dá para considerar tanto, tá? Que o ano 2019 tinha muita euforia. No final de 2019, olha esse fundo chega a R$200. Eu não vejo esse fundo no momento de normalidade também sendo negociado a 200. Mas se ele vale 160, eu vejo tranquilamente esse fundo sendo negociado a 170, 180. Eu vejo tranquilamente ele com margem para ser negociado acima do seu valor patrimonial. Vem a situação pandêmica, o fundo é jogado lá para mais ou menos 130 e poucos reais. E o que eu quero falar com isso? Durante o ano passado, em novembro, que foi, entre aspas, uma outra crise que o nosso mercado teve, esse fundo chegou a ser negociado abaixo da situação pandêmica lá de março de 2020, chegando a R$127, abaixo da linha dos 130, né? Então, a situação bem, né? O ponto é, depois da recuperação, isso não aconteceu somente com esse fundo, aconteceu com todo o mercado imobiliário. Ele tem uma queda, um recuo, e ficou lateralizado mais ou menos aqui assim, nesse patamar, ó. Sobe um pouco, cai e tal, mas ele tá mais ou menos nessa faixa de 130 e poucos reais. Nesse próximo slide a gente vê as entregas do fundo. E aqui é um ponto muito negativo do fundo, assim. Por quê? Entre aspas, tá? Entre aspas. Por que é negativo, Amu? Esse fundo em 2016 e 2017, ele estava entregando ali um pouco acima de 90 centavos, tá? Teve uma entrega extraordinária no final de 2017, teve mais duas extraordinárias no ano de 2018, mas infelizmente no ano de 2018 o fundo começa a ter uma queda na entrega dos seus rendimentos. Até então, houve uma queda e o fundo começou provavelmente a começar a sofrer bastante com vacâncias já em 2018. O ano de 2019 foi um ano de situação pandêmica. E aí o fundo, que já não vinha bem nessa situação, né? Ele continuou com a sua entrega depreciada e teve mais um degrau de queda na entrega dos seus rendimentos. Em 2019 aqui, final de 2019 e o ano de 2020, começa a situação pandêmica aqui. Agora, a gente vê o fundo também muito resiliente. E já dando a recuperada recentemente, a gente vê que a cada tempo aqui, ele está tendo degraus de recuperação. Eu acredito que num futuro próximo, talvez um ano e meio, tá? Entre curto prazo sabe, curtíssimo prazo e curto prazo, esse fundo já volte a patamares lá 2016 e 2017, com tendência de cada vez melhorar mais, tá? Então, eu acho que cada vez mais ele vai dar uma melhorada nesses rendimentos dele. Então, em junho, o fundo anunciou 84 centavos, já a gente vai ver com detalhes essas entregas. O fundo já passou por 7 captações e a última ocorreu em novembro e maio, entre novembro de 2020 a maio de 2021. Foi bem demorada essa captação deles aí. Nesse slide aqui, a gente vê o seguinte, as entregas do fundo, tá começando a subir as entregas, 7,3, 7,7, uma extraordinária aqui no meio do caminho, 8,8, né, mas 81, 84. E o que a gente observa? Se tá subindo as entregas e a cota tá caindo, tempestade perfeita. O fundo saiu de patamares a 0,52, que pro meu crivo, tá, pra minha exigência, pra meu nível de chatice, era um patamar inaceitável e agora ele entrou num patamar aceitável que é de no mínimo 0,6%. Ele entrou no patamar de 0,6%. Então vamos lá. 30 de junho, para pagar no dia 14/7, esse fundo anunciou 84 centavos. Na época, a cotação a R$ 131 representava o yield de 0,64%. E esse fundo vem com 7,09% de yield acumulado para um fundo de tijolo. Não é o melhor dos sonhos, né? Mas é um yield aceitável. No próximo slide, a gente vê que muitos institucionais possuem posição no fundo, por se tratar de um fundo bilionário, né? A gente vê fundos com pequenas posições, entre aspas, tá, 0,4%, 0,27%, não chega a ser nem um fundo com posição de 1% aí de exposição nele, né? Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e a Quineia, ela tem por padrão fazer relatórios muito curtos. Ela não tem um relatório muito denso, muito explicativo, muito, sabe? Então, o seu relatório, se eu não me engano, tinha 9 páginas. E aí você ainda tira as páginas dos blá blá blá. Então, assim, não tem tanta informação assim. Aqui ele vem falar, se comunicar com o cotista, falar por alto, olha, no mês de junho foi concluída a reavaliação anual da carteira de imóveis da Quineia. A reavaliação reforça a qualidade e resiliência da carteira que compõe o fundo, mesmo considerando o cenário econômico adverso. Também nesse mês,
o Centro de Distribuição Cabreúva passa a integrar a carteira do fundo de imóveis, a carteira de imóveis do fundo aí. E passa a apresentar agora no seu ativo o imóvel e no passivo saldo devedor do CRI. Então, provavelmente, antes ele só estava lá como alavancagem apenas, porque ainda não tinha, provavelmente, feito o pagamento, entrega de chaves, coisas nesse sentido. Pode ser que ele deve ter ficado pronto aí. Considerando as movimentações mencionadas, o patrimônio do fundo teve uma valorização de 1,69%. Enquanto a gente viu vários e vários imóveis, vários fundos imobiliários tendo avaliação negativa dos seus imóveis, apesar de todo o cenário catastrófico, o cenário ruim, o fundo ainda teve uma valorização positiva. Eu vejo isso de forma bem, com bons olhos, né? Aqui ele vai falar as movimentações que teve na carteira. Eu não vou ler isso aqui para vocês. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo, dá uma olhada com atenção aí. E eu vou ler aqui com vocês o último parágrafo aqui. Ele fala o seguinte, ó. Importante destacar que, considerando a geração atual do fundo e o fluxo previsto para o segundo semestre de 2022, informamos que o fundo manterá a trajetória de aumento nos rendimentos do fundo. Ó, antes era 84, né? Ó, com expectativa de um novo aumento já no início do segundo semestre para 91 centavos. Então, ó, ele já está falando informações bem positivas. É muito importante vocês fazerem a leitura do relatório gerencial. Você consegue... Porque isso aqui, gente, é pouquíssimas pessoas que fazem o relatório. Pouquíssimas pessoas assistem o vídeo, tá? A imensa maioria vai comprando sem sequer ver um vídeo, sem sequer assistir um relatório, ler um relatório gerencial, tá? Então, já tem perspectiva de melhora na entrega dos rendimentos aí. Então, ó, o que totalizaria, desde janeiro de 2021, um incremento de 40% nos rendimentos do fundo. Como ele teve o fundo do Pouso, foi lá embaixo, então já conseguiu recuperar 40% das receitas aí. Interessante. Como que está a composição do portfólio? Então, antes, acredito eu, se eu não me engano, que ele tinha 11 edifícios e 9 centros logísticos. Acho que era isso, tá? Ele tinha 20 imóveis, se eu não me engano, e agora passou a ter 21. A sua maior concentração está em São Paulo, 68% dos imóveis, mas ele tem exposição em Minas e Rio de Janeiro. A maioria dos seus imóveis é do setor logístico e agora está mais, parece que era quase que 50%, tá? Ele aumentou para logístico. E escritório, setor de lajes, 42%. Por isso que ele é híbrido. Ele tem imóveis do setor logístico e imóveis do setor de lajes. Se esse fundo fosse um puro sangue, somente logístico, muito provavelmente ele estaria muito menos depreciado e sofrendo muito menos. Então, esse é um ponto, ao meu ver, que eu gostaria muito que existisse no mercado, era que houvesse agora fundos híbridos. A maioria dos fundos começassem a se aglutinar uns com os outros, lajes com logístico, com renda urbana, coisas nesse sentido. Porque aí o fundo vai ser menos impactado por essas questões de momento, né? Teve a greve dos caminhoneiros, na época o fundo logístico sofreu muito, né? Enfim, tipos de contrato. Lógico, o fundo possui hoje 58% dos seus contratos atípicos, 41% de contratos típicos, e ele possui uma exposição maior a IPCA. Quase que 67% é indexado a IPCA, ele tem um percentual ali de 33% indexado a IGPM. Aqui ele traz o vencimento dos contratos do fundo. Então, esse ano de 2022, venceram ou vai vencer 1%. Ano que vem, 5%, um percentual pequeno. 2024, começa a aumentar o percentual de vencimentos. 2025 também aumenta. E a partir de 2026, o restante dos contratos aí. Então, tem que ficar de olho para ver como que vai se comportar esses vencimentos que estão por vir. E durante esse ano aqui, ó, disso que ele está falando, ó, 7% dos contratos tiveram como ter revisional, então aumenta a renda do fundo. E o ano que vem mais surpresas boas por aí. Tem mais 14% dos contratos também vencendo, não, né? Podendo ter revisionais, isso pode ter um impacto bem positivo. O ano 2024, melhor ainda. 25% dos contratos podem sofrer reajustes para cima. Ou seja, lembra da renda lá atrás que eu falei? Então eu acho que até 2023, 2024, ela vai superar a renda que o fundo possuía antigamente lá, tá bom? Aqueles próximos, se eu não me engano, acho que era 90 centavos. Outro ponto muito positivo, que isso influencia sim a questão de como a gestão trabalha, esse fundo aí, no seu ápice, chegou a ter 11% de vacância física, 13% de vacância financeira. Atualmente, ele praticamente quase que zerou já a vacância física, 1,84, mas continua com vacância financeira de 5,59. Amu, qual a diferença de vacância física para financeira e por que está essa diferença aí?
Gente, ó, se tá essa diferença, provavelmente tá tendo carência no fundo aí. Como assim, amor? Ora, hoje, fisicamente, só falta preencher 1,84% dos imóveis, tá? Dos lugares vagos. Mas ele não está recebendo por isso aqui. Tem 5,59% dos seus imóveis que não estão recebendo ainda. E aqui embaixo corrobora o que eu tô acabando de dizer, ó. Então, isso aqui eu já tinha dito nos vídeos anteriores do KNRI sobre isso. Ó. Em julho, olha o tanto que, ó, projeção de incremento da receita conforme o término das vigências das carências. Olha o tanto que ele passou a receber adicional aí, ó. 153 mil, 153 mil. Aí começou, saltou para 240, 260, 330, 378, 396. Então, à medida que ele foi vencendo os descontos que foi dando, carência, gente, carência é o tempo que a pessoa pode ficar sem pagar. Ó, eu vou te alugar aqui, mas eu vou te dar 3 meses sem você precisar pagar, 6 meses sem você precisar pagar, entende? Então a ideia é mais ou menos essa. E vai começar a entrar bastante, vai mais que dobrar a receita, né? Apesar disso aqui, quando a gente vê a DRS, vocês vão ver que isso aqui é muito irrisório frente ao patrimônio do fundo, né? O que ele recebe mensalmente. Aparentemente o fundo só tem vacância financeira em escritórios, não tem em logístico, ó. Logístico, o escritório lá do Rio de Janeiro é o que mais está sofrendo, o setor de laje, 75% da vacância. Do fundo vem de lá. Os escritórios de São Paulo, mais 11%. E lá de Minas, mais 14%. Quais são os segmentos do fundo? Isso aqui me chama a atenção muito positivamente. Ó. O fundo possui mais de 90 inquilinos. Então, um fundo desse, dificilmente, a não ser que seja algo macro como foi, vai sofrer com a saída de um ou outro inquilino, né? Interessante isso. 8% é do setor de serviços, 8% do setor financeiro, 34% do setor de comércio, 34% do setor de indústria e 10% do setor de tecnologia. E tem de outros segmentos também. Agora, seria interessante se ele falasse quais os inquilinos que representam o maior percentual para o fundo, né? Isso aí eu não vejo ele trazendo. Aqui, ó, em São Paulo, ele mostra os edifícios, né, as lajes que ele possui, os galpões logísticos que ele possui lá em São Paulo. Aí ele traz que ele tem, ó, um edifício e um galpão logístico em Minas. E ele vai ter 3 edifícios e um galpão logístico lá no Rio de Janeiro. E realmente, se eu não me engano, se não tá me falhando a memória, ele tinha realmente, acho que era 12 edifícios e 8 lajes e aumentou para 12 edifícios e 8 galpões e acho que aumentou para 9 galpões. Acho que é isso. E aqui está a DRE do fundo. O fundo cobra 1,25 de taxa e não tem performance. Só que vamos ver na prática o que essas taxas têm representado, tá? Lembra lá atrás que eu falei que vai saltar de 150 mil, sei lá, para 300 mil? Gente, o fundo recebe de aluguel 22 milhões por mês. Então, sair de 150 mil para 300 mil é irrisório para o fundo, sabe? Isso aí não vai fazer muita diferença, não. Receita de aluguéis antecipados aí também, ó, 2 milhões em junho, tá? Foi isso que representou junho. Dinheiro parado em caixa, mais 1 milhão e 300. E aí, despesas do fundo. A gente não vai considerar condominiais, nem IPTU. E essas outras despesas, é isso aqui que a gente vai considerar como sendo a taxa que vai para o gestor. Como ele não faz um destrinchamento dessa despesa, a gente vai entender que é isso aqui que é taxa do gestor. Vamos ver na prática? Então vamos lá. 4.338 vezes 100... dividido por 22, 24, 25, eu vou arredondar para 26 aqui, tá? 26. A gente vê que as despesas estão representando ali 16,78% acima dos 15% que eu reputo ser aceitável. Então, assim, para um fundo igual a esse, que eu acho boa gestora, muito diversificado, um fundo que apesar de estar sofrendo, é um excelente fundo na minha opinião, mas isso aqui, até dele pagar pouco, eu não ligo, né? Pouco entre aspas, tá? Agora isso aqui para mim foi um dos fatores que não me fez ainda investir nesse ativo. É um ativo muito bom, mas assim, para eu exceder isso aqui, eu prefiro investir em outros ativos tão bons, assim, bons também, sabe? Então isso aqui me afasta muito do fundo. Agora seria o momento de se posicionar pelo desconto que o fundo está tendo, mas provavelmente eu não vou ser cotista do fundo tão cedo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do KNRI são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar. Vá lá nos nossos canais secundários, se inscreva e ajude-nos a monetizar os canais. Desde já agradeço imensamente. Nesse vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Isso dá engajamento, mostra para o YouTube que o vídeo é relevante e faz com que ele entregue a mais pessoas. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. Se inscreva no canal. Será que a gente merece ou vai chegar a 15 mil inscritos? 50 mil? Né? Conto com a ajuda de vocês aí pra gente continuar crescendo.
Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Isso nos ajuda imensamente. Desde já agradeço de coração todos vocês que colaboram. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou quiser fazer uma doação diretamente para a carteira do canal, para a gente investir na prática, doe aí para o pix@amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que colaboram com o canal. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.